Nós vamos agora ao vivo com o repórter Raimundo Lima. E Raimundo Lima, eu quero muito que você puxe muito desses voluntários para a valorização da vida, do quanto é importante a gente lutar por uma vida, do quanto é importante a gente valorizar uma vida. É com você, Raimundo Lima. Bom dia. Bom dia, Vanusa, bom dia a todos. Pois é, você falou muito bem, a gente tem que realmente valorizar a vida que temos, lutar por ela para seguirmos a nossa caminhada, claro, superando os obstáculos, mas sempre com garra e com, digamos assim, essa necessidade, essa força para continuar essa nossa jornada. E as pessoas que não conseguem fazer isso, que têm a necessidade de pedir ajuda, sempre têm o apoio aqui em Teresina, como em todo o Brasil, através dos voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Uma entidade que está há 59 anos no Brasil e aqui em Teresina já está há 35 anos. Sobre esse trabalho, a gente vai conversar com o Eider Mendes, que é um dos coordenadores do CVV aqui em Teresina, e que já me adiantava o seguinte, que são 3,5 milhões de ligações feitas para o CVV por ano, pelo menos foi o número do ano passado. E por aí você imagina um universo de pessoas que precisam de ajuda. E o Eider já estava me dizendo que, em relação ao ano passado, não houve muita mudança em questão de números, mas sim na característica das pessoas e dos problemas de quem ligou para o CVV. Eider, bom dia. O que foi que mudou em relação a essa carência das pessoas, essa necessidade de pedir ajuda? Bom dia a todos. Bem, como eu tinha até falado para o Raimundo agora há pouco, do ano passado, antes da pandemia, aliás, antes de março do ano passado, quando começou a pandemia, as pessoas ligavam para o CVV por vários motivos. Dentre eles, por exemplo, a solidão, principalmente entre os idosos, a questão de relacionamento entre pais e filhos, a dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, a questão também de dificuldade de relacionamentos entre casais, fins de namoro, fins de casamento eram muito relatados também. Né? E também perdas de emprego, pessoas com dificuldade de arranjar uma alocação no mercado de trabalho. Então esses eram os 4 principais temas que a gente via muito e agora, após a pandemia, a gente prestou atenção que 70% dos relatos dos problemas que a gente ouve como voluntário giram em torno da própria pandemia, como a dificuldade com o distanciamento social, muitas pessoas relatando que acham que essa questão da distância social prejudica muito ao emocional delas, elas não veem como uma coisa que veio para acabar, que está demorando demais, o distanciamento entre pais e filhos, entre as famílias, entre os amigos, você não sair para socializar, né, com os amigos, não poder viajar, né, e também a questão do medo de morrer, medo de se infectar com a Covid. Esses são 70% hoje das nossas demandas e os outros 30% giram em torno das demandas que a gente recebia antes. Esse é o perfil do quadro atual. Qual é a orientação que geralmente os voluntários do CVV dão para essas pessoas? Qual é o tipo de aconselhamento, o tipo de direcionamento para essas pessoas? Na realidade, o que a gente faz no CVV não é nem aconselhamento. O aconselhamento é a única coisa que você não pode fazer. Porque na realidade o aconselhamento é uma coisa muito pessoal, que eu teria que saber muito bem da vida das pessoas, né? E como elas ligam e a gente não sabe quem são, não sabe todo o histórico delas, o que a gente faz é fazer uma escuta empática, de demonstrar compreensão, aceitação do problema, sem julgamento, sem crítica, onde a pessoa é verdadeiramente acolhida em termos emocionais, ela se sente inteira, podendo falar de todos os seus problemas. E isso é terapêutico, essa questão do desabafo é terapêutico, faz com que a pessoa possa vir depois a encontrar ela mesma as respostas aos seus problemas. Então, isso é que a gente faz. Escuta a pessoa e, de certa forma, ajuda ela a pensar nas soluções, ela mesma encontrando as suas próprias soluções e depois a gente ajuda elas a estimular, a agir para implementar as soluções que elas mesmas encontraram para os seus problemas. Tá certo. Para a gente encerrar, como é que as pessoas podem ter acesso a esse canal de comunicação, esse canal de pessoas que vão poder ouvi-la e automaticamente, de certa forma, entender o que elas sentem? O acesso aos voluntários do CVV é através do telefone 188, é um telefone bem fácil de gravar, 188, 188. E ele é gratuito a ligação,
um serviço 24 horas por dia e disponível a todos os municípios do Brasil. Qualquer pessoa pode ligar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, precisou conversar e você tem todo o tempo do mundo para conversar com o nosso voluntário. Não há limitação de tempo. Se você quiser conversar meia hora, 1 hora, 4 horas, fica à sua disposição. Enquanto você tiver problema para conversar e desabafar, você pode manter a ligação com o nosso voluntário. E tem também dos canais, que é um chat através do nosso site, o www.cvv.org.br, e o e-mail também do CVV. Nós temos uma pergunta do estúdio. Vanusa, por favor. Eu queria que você perguntasse para o Eider, na verdade, como ele lida no dia a dia com várias pessoas, como eles estão valorizando a vida, dando dicas, tentando conversar e ouvir essas pessoas. Como ser humano que ouve, o que ele poderia dizer para os familiares, para as pessoas que estão próximas a Raimundo Lima, como elas devem observar uma pessoa que elas têm ali e que muitas vezes elas não têm coragem de dizer para os familiares algo que esteja acontecendo com elas, e qual seria a dica para essas pessoas que não vão procurar o 188, mas que as pessoas estão vivendo talvez com alguém em casa que precisa de um apoio e que provavelmente ela não vai dizer para essa pessoa que está precisando desse apoio. Como ajudar? Quais seriam as dicas? Eider, a Vanusa questiona o seguinte: você, como conhecedor de todo desse universo, dessas situações, o que dizer como ser humano para as pessoas e para as famílias que estão enfrentando essas dificuldades, para a pessoa que não tem coragem de pedir ajuda para um familiar, para um amigo, e o que dizer também para os familiares dessas pessoas que veem que existe alguém na família que está com esse problema, um início de depressão, uma tristeza ou algo mais sério? Bem, realmente é bem interessante essa questão de que a gente tem que estar atento aos sinais que as pessoas demonstram, né, de que estão com problema. Geralmente a questão de isolamento, a pessoa era mais aberta, saía, conversava abertamente, hoje está mais amuada, mais no seu canto, mais triste, já não se manifesta mais tanto, então a gente tem que estar atento aos sinais. E no caso, tantos sinais para nós como pessoas, como parentes, como irmãos, como amigos, nos disponibilizarmos para elas, para conversar também, da mesma forma como nós no CVV disponibilizamos, abertamente, verdadeiramente. Por exemplo, vou conversar com alguém, eu não vou ficar olhando aqui o celular no WhatsApp também. Eu tenho que estar olhando, conversando, parando tudo e me disponibilizando totalmente, integralmente. E escutando, não é só ouvindo, né? A gente está em escutar, que é aquela coisa com a alma, verdadeiramente. E sem julgamentos, sem críticas, que também faz parte do nosso trabalho. Se você, na verdade, for dispuser a conversar com alguma pessoa, for logo criticando, julgando, você vai desestimular a pessoa. Então, o ideal é que, se a pessoa, por exemplo, se você vê que o grau dela, por exemplo, de problema, de situação emocional é muito grave, então é interessante, às vezes, até recomendar que ela procure uma ajuda especializada, por exemplo, com um psicólogo, um psiquiatra, e também a ajuda dos voluntários do CVV, já que se às vezes ela não consegue se abrir com a gente, que é da família ou um amigo, que ela encontre no CVV um voluntário, às vezes, que trabalha de forma anônima, você não se identifica, isso já ajuda bastante para muita gente. Estimule, por exemplo, a ligar para o CVV, telefone 188, né, mostrando que você trabalha anônimo, verdadeiro, sigiloso, e que a pessoa poderá se abrir. E com certeza o desabafar verdadeiramente ajuda terapeuticamente todo mundo. Tá certo. Eider, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Fica aí a dica. Se precisar de ajuda, ligue para o 188. Vanusa. Obrigada, Raimundo Lima. Muito obrigada ao Eider por ter aceito esse convite. Agradecer a minha produção, que também juntamente comigo, a gente está sempre preocupada, e a nossa diretora. Nossa O Dia TV, que é de verdade, que a gente tenha vidas, dias e dias de vida. E é por isso que a gente sempre fala em assuntos leves e queremos, sim, trazer transparência também quando o assunto é falar. Mas essa questão aí, viu, gente, do não julgamento se faz necessário. Mesmo que você não concorde, tome muito cuidado com quem você está falando. Porque, às vezes, o não concordar para determinadas pessoas é melhor você ouvir e entender o que ela tem para te falar. E aí você ajuda de uma outra forma, tá bom?